Estou iniciando a gravação, porque aí quem não puder vir na aula, também fica com essa parte gravada, né, porque a gente estava isso está na resolução do CEP, né, na resolução que foi do ensino, à distância, de que tudo que a gente fizer online tem que ter algum tipo de subsídio de reposição que não seja online, né, que não seja que a pessoa possa acessar de outro modo. Fala, Marcelo. Diga. Oi, professora. É porque assim, a senhora enviou um link da aula de hoje, né, da transmissão de hoje, Isso, mas já isso. existe algum grupo, alguma equipe no Teams? Porque Então não fui incluído também, não tem como acessar. Não, então isso que eu vou falar também, assim, como que a gente vai fazer o curso, né. Eu não faço equipe no Teams, porque como a turma é muito grande, e aí uma pessoa que não consegue entrar, não consegue acessar o chat, eu já tive muito problema, então o que eu faço é essa autoinscrição. A autoinscrição é assim, você entra no Teams, pega essa senha que eu dei para vocês e você mesmo se inscreve, mas não é uma equipe, tá. Então é um link, esse link da aula eu vou mandar toda a aula para vocês, um pouco antes, por e-mail, vai estar no Aprender, se vocês quiserem entrar lá, vocês vão ver, se quem entrou no Aprender vai ver que está lá o link da aula, e se vocês quiserem, aí é uma proposta que eu vou fazer para vocês, a gente pode também ter um WhatsApp. Vocês gostariam de ter um grupo de WhatsApp? Não precisa participar, quem Sim, não seria quiser ótimo. não precisa é, quem não Sim, quiser não precisa, quem quiser sair porque está cansado, porque está também normal, não é prerrogativa, mas eu acho importante, porque é rápido, dá para tirar dúvidas instantaneamente, é uma dúvida que você tira de uma pessoa, todo mundo vê, é mais rápido que e-mail. Eu olho bastante Zap, eu respondo muito rapidamente, e-mail menos, porque, né, o Zap dá para fazer quando você não está em casa. E se começar a dar problema, porque as pessoas têm muito medo de dar problema, né, começa algum debate que não é exatamente da sala, a gente conversa, mas até agora não aconteceu, tá, nunca teve problema não. E quem não quiser, tudo bem também, tá, não quero entrar, então eu faço assim, eu mando por e-mail, que são aqueles e-mails que estão no Siga A, tá. O link da aula. Eu mando pelo Zap, um pouquinho antes da aula, e eu mando também pelo Aprender. Então, vocês têm vários lugares para conseguir esse link. Eu prefiro fazer assim, eu tenho feito assim, em todos esses cursos que eu dei, porque tudo bem, o link é aberto e alguém que não é do curso pode entrar. Mas como eu mando um pouco antes, é muito difícil isso circular, a não ser que vocês circulem, então. E é uma forma de não dar esses problemas, por exemplo, que você não conseguiu acessar porque o seu e-mail está diferente, ou você está acessando de um outro aparelho, ou se você está acessando do trabalho. Então não dá nenhum problema, é um link aberto que você entra, qualquer um entra. O pessoal que está com a mão levantada ainda quer falar? Tem algumas pessoas que eu vejo o nome e outras não. Pode falar, se quem quiser. Então por isso que às vezes eu falo assim, às vezes eu não vejo nem, às vezes eu não vejo o nome, às vezes eu vejo a carinha de vocês. Então vai ser assim, tá? Vocês vão receber, eu não vou fazer grupo do Teams. Se der problema, se a gente achar que não tá bom assim, a gente muda, mas não tem dado problema, é simples. Vocês vão receber esse link, eu acho que até é um lembrete, tá? Então serve como uma coisa mnemônica, né, um pouquinho antes da aula, assim, tipo de tarde, umas 4 horas da tarde, você recebe o link, aula de hoje. Você: "Ah, aula de hoje", sabe? Então é uma coisa meio que também faz com que a gente esteja sempre um pouco juntos, né, assim, ao invés de ser aquele link que é da equipe do Aprender que vocês recebem no e-mail, né. Ele lá eu tentei fazer, não deu muito certo. Então eu faço mais assim, vai por e-mail também para quem não quiser ter o Zap. Então, esse é o sistema. E vou explicar um pouquinho hoje qual o curso. Bom, meu nome é Priscila, né, vocês já devem saber que vocês viram lá. Eu sou professora do departamento de filosofia há uns 15 anos já tenho bastante tempo de casa do departamento de filosofia. E o curso de introdução à filosofia, que eu vou apresentar hoje para vocês, ele tem um pouco a função de ajudar quem não é da área de filosofia a fazer um bom uso de textos filosóficos, porque eu creio que vários de vocês, nas áreas que vocês estão estudando, vão se deparar em algum momento com um texto que é mais filosófico, que tem mais essa cara filosófica. Então a gente vai estudar aqui algumas
dimensões do que é filosofia e alguns instrumentos para dar conta desses textos. Geralmente textos de filosofia, mas não só, claro, mas geralmente textos de filosofia são considerados textos, entre aspas, difíceis, né? Não estou entendendo nada, é muito abstrato. Então, é exatamente essa dimensão que a gente vai trabalhar. O como ler um texto de filosofia, e dá para estender também como ler qualquer tipo de texto acadêmico, como ler a estrutura desse texto, desse argumento. Para isso, eu escolhi alguns textos, tá? Que tem mais uma dimensão política, né, de filosofia política, mas também a gente vai passar um pouco por questões que são mais epistemológicas. Vou falar um pouquinho então dessas grandes dimensões da filosofia, da disciplina filosofia, e a gente vai falar durante o curso. Diga, José. Desculpa, eu levantei a mão sem querer. Não, tudo bem. A gente vai falar muito durante o curso sobre as dimensões da filosofia hoje. Tá? Então, a gente vai falar de uma parte histórica, uma parte metodológica primeiro, uma parte histórica em seguida. Histórica, mas eu não vou começar nos pré-socráticos, tá? Embora a gente vá falar deles também. E uma parte contemporânea, e a gente vai terminar o curso falando de questões absolutamente contemporâneas, que as questões que estão sendo discutidas agora no universo, inclusive da mídia, que é questões sobre epistemicídios, né? Você destruir outras formas de cosmologias, as questões do feminismo, as questões identitárias, a gente vai discutir um pouco isso, como fica no plano dessa dimensão da tradição filosófica. Vocês vão descobrir por que a filosofia tem muito a ver com essas questões, e para o bem e para o mal, porque inclusive a filosofia talvez seja a disciplina que mais sofre no seu cânone com essa nova dimensão que está se abrindo, porque a filosofia ela também tem um pouco esse desenho de ser um modo como se formatou o pensamento ocidental. É o modo como nós pensamos, é o modo da nossa ciência, é o modo da nossa forma de dominar a natureza, para o bem e para o mal, é a forma da nossa ciência, é a forma do como a gente entende as relações familiares, e tudo isso foi criado em determinado modelo e tem raízes filosóficas, raízes nessa história da filosofia. E como a filosofia também tem que se haver com esse seu, com esse seu panorama, com essa sua herança, a partir de outras questões. A gente vai ver um pouco isso no final do curso, tá? Então, vou falar um pouquinho do curso. O formato. Geralmente é uma aula nesse modelo online, porque isso também foi acordado no CEP, e nós não iríamos fazer simplesmente uma transposição do que seria um modelo presencial para o modelo online, porque é muito cansativo, né? De toda a aula a gente ter, então, uma aula presencial forjada, né, que é isso aqui. Então, a gente vai ter uma aula, que vai ser essa aula em que eu vou expor para vocês os conteúdos, alguns vídeos que eu vou liberar para vocês também durante o curso, que são aulas pré-gravadas, que vocês vão ver que, na verdade, é o mesmo, às vezes, o mesmo conteúdo que a gente discutiu, mas mais organizado, ou apontando para uma outra questão que vai vir depois. Então, é uma certa organização do pensamento. E alguns exercícios que a gente vai fazendo aprender. Mas não vai começar agora, então a gente dá um tempinho, assim, eu sempre dou um tempinho para a gente se acostumar com aprender, para entrar, para todo mundo conseguir entrar, então não tem nada agora lá pendurado, não. Tá? Então a gente vai fazer alguns exercícios, que eu vou inclusive explicar para vocês como são esses exercícios. Essas aulas que eu estou gravando agora. Se vocês não quiserem, também a gente pode pensar em outro modo. Mas como eu tenho feito? Eu tenho um canal no YouTube, eu simplesmente baixo essas aulas e coloco no YouTube. Por que eu prefiro assim? Fica aberto, fica fácil de achar, fica para qualquer um ver, se quiser, a hora que vocês quiserem, do modo como vocês quiserem. Então, a gente não tem nada a esconder, enfim, não tenho nenhum problema com isso. Claro, se vocês falam, não, professor, eu não quero aparecer falando, aí a gente repensa, né? Não quero aparecer fazendo um comentário, mas eu já fiz isso. Se vocês entrarem lá no meu canal do YouTube, tem vários cursos que eu já dei, colocados ali. Eu usei 6 cursos diferentes já. Nenhum deles eu nunca tive problema. Inclusive, os acessos são muito pequenos, né? As pessoas acessam pouco. Então, a gente vai ter essa dimensão para quem não puder assistir a aula, teve problema na internet, a minha internet mesmo está ruim. Está ruim agora? Está tudo bem. Está meio piscando aqui. Então, fica lá o vídeo gravado.
E vai ter uma outra dimensão ainda. Eu transcrevi essas aulas, né? Porque as minhas aulas são mais ou menos formatadas no formato texto, né? Não que eu vou ler, claro, mas eu transcrevi essas aulas. Então vocês vão poder ou assistir online aqui, ou ver no YouTube, ou ler, como vocês preferirem, tá? Eu não vou cobrar presença aqui, nesse momento, tá? Mas é claro que eu acho que é um pouco esse momento em que a gente recupera o mínimo de interlocução, né? A gente consegue conversar, consegue colocar questões, consegue fazer uma coisa um pouco mais viva, porque vídeos e mesmo a aula pré-gravada, a aula gravada, vídeos são aulas pré-gravadas. E mesmo a aula gravada, você perde exatamente essa interlocução. E tem a interlocução no chat, que a gente conversa bastante no chat, faz perguntas, traz coisas de fora. Olha, saiu esse texto na mídia que está falando exatamente daquilo que a gente está falando no curso. Tem muito essas questões que aparecem no chat, que também é uma forma de simular esse corredor, né? Esse lugar onde a gente se encontra, né? A cantina, o corredor das salas de aula, né? Que a gente fica ali no Zap. Então, é um pouco esses são os momentos do curso, tá? Tudo bem até aí? Tá dando para entender, assim? Tô com medo que esteja cortando. Tá cortando? Não, Não? tá Então tá. dando sim, professora. Porque tá piscando o trocinho aqui, mas... Então, eu passei o programa para vocês, tá? Esse programinha. Ele é exatamente igual ao programa da disciplina que a gente faz para o departamento de filosofia, então não tem uma distinção, porque a ideia é exatamente fazer com que vocês se interessem por outras disciplinas do departamento de filosofia, então eu vou fazer uma espécie de apresentação do departamento de filosofia, e para quem não tiver interesse em filosofia, eu sei que vocês são de outra área, fica pelo menos como uma espécie de instrumental, né? Então a gente tem uma parte que é instrumental. Então, a primeira parte, o primeiro tópico, que é o que já está lá no Aprender, é um tópico que eu chamei de a tarefa do leitor. E o primeiro texto que a gente vai ler é um texto do Jorge Luiz Borges, que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, enfim, vários já ouviram falar, que é um escritor argentino. Na verdade, ele é um escritor de literatura, ele não é um filósofo, mas os filósofos gostam muito de citá-lo, inclusive há uma citação famosa do Foucault, no Nas Palavras e as Coisas, que é de um texto do Borges. Então, o Borges é uma figura bem filosófica, mas o texto que a gente vai ler dele é um conto curto que chama Pierre Menard, autor do Quixote, do Dom Quixote, né, do livro Dom Quixote, que está no Ficções, tá? Está lá naquela pastinha que eu coloquei o link para vocês, vai estar também no Aprender esse link de todos os textos do curso. Esse texto do Borges, que é o texto que a gente vai abrir o curso, e eu vou comentá-lo, na verdade, mais propriamente na próxima aula, porque vocês não leram ainda, é um pouco recuperar qual é a dimensão da leitura. E a filosofia é, antes de tudo, um trato com o texto. A filosofia é, antes de tudo, uma forma de leitura, um modo de ler. Tanto que a maior parte dos filósofos, eles eram exegetas. O que significa isso? Eles liam outros filósofos e comentavam outros filósofos. Isso é da tradição, né? A gente pode fazer o grupo de WhatsApp, se alguém quiser fazer para mim. Alguém sabe fazer? Aí a gente coloca aqui, todo mundo entra, e eu mando também para vocês por e-mail, se alguém souber fazer. Bom, continuando aqui, depois desse texto do Borges, isso tudo está na pasta lá para vocês, a gente vai ler um texto que é um texto do Victor Goldschmidt, que é um autor francês. Você faz para mim, Jennifer? Faz para nós aí. Porque faz assim, você não tem como criar um link, aí a gente faz o link e as pessoas entram pelo link? Acho mais fácil. Então, esse texto do Victor Goldschmidt chama Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos. Ele é um texto de metodologia, é um modo de leitura. É um modo de leitura no qual nós não estamos mais preocupados com esse autor no seu tempo histórico. E não é história da filosofia nesse sentido, então, um autor depois do outro e eu conto o que cada autor falou. Na verdade, a grande questão é o como esse autor falou. Então, esse texto do Goldschmidt é um texto que vai mostrar como um texto de filosofia é construído e o porquê não necessariamente ele envelhece. Ele é um texto simplesmente histórico. Então, é esse texto que a gente vai ler do Goldschmidt, que também é um texto bem curtinho, que está lá na pasta. E aí, o outro texto, que também é um texto desse núcleo metodológico, então, como ler filosofia, que pode se expandir para como ler um texto clássico. Eu acho que todas as áreas têm os seus textos clássicos, né? Os clássicos da geografia,
eu trabalho um pouco com o pessoal da geografia, um pouco não, bastante, né. A gente tem um grupo que é interdisciplinar de geografia e filosofia, que chama Utopia e Território. E a geografia ela nasce na Grécia, então ela nasce junto com a filosofia, né, num certo sentido. A história nem se fale, vários dos autores com os quais a gente vai trabalhar aqui são historiadores, e as dimensões da ciência também. Então, essa parte mais metodológica é o como, na verdade, acessar um texto, que é um texto distante de nós no tempo, às vezes um texto de Platão, um texto de Aristóteles. Como que eu leio esse texto? Né, que perguntas eu faço para esse texto? E então esse é o texto o texto do Victor Goldschmidt. Só que, evidentemente, os textos têm o seu tempo histórico. Como é que eu faço também para que esse texto não seja meramente um texto de antiquário? Um texto que eu leio como historiador. Eu leio porque ele é histórico. Como é que eu faço com que esse texto fale a dimensões que são dimensões presentes? Por exemplo, eu falo o texto que a gente vai ler, eu falo da democracia, eu vou falar de Platão. Vocês sabem que para Platão, e a gente vai ver isso, a palavra democracia não é exatamente o que é para nós, e ela é uma palavra pejorativa. O democratos, né? O poder do demo, é o poder do. Não é o poder do melhor, é o poder dos maus, daqueles que não são os melhores, do povo. Como que essa palavra democracia veio chegar até nós? E será que então nós não podemos mais perguntar para Platão sobre a questão da democracia, porque isso seria anacrônico? E aí é um texto que a gente vai ler, que é de uma historiadora, Nicole Lorat, que é uma historiadora muito interessante, na verdade ela é uma historiadora, ela já morreu relativamente jovem, mas ela é uma historiadora, num certo sentido, que trabalha com essas dimensões do feminino, e também com outras dimensões da história. Ela é uma historiadora da Grécia, mas ela vai falar da outra Atenas, né? Atenas dos escravos, das crianças, das mulheres, não só dessa Atenas, dessa dimensão da filosofia grega, que chega até nós pela voz dos melhores, dos aristói, que eram necessariamente homens, e homens atenienses. Então, eles não poderiam ser estrangeiros, eles não poderiam ser escravos, óbvio, eles são homens livres, e não eram mulheres também. Então, ela vai falar muito dessa dimensão, né, do que é o melhor na Grécia, em outros livros dela. E nesse livro, que chama A Tragédia de Atenas, é exatamente a tragédia da democracia, né? O que é a democracia dentro desse desenho da história de Atenas. O último capítulo chama o elogio do anacronismo. Na verdade, o texto que está na pasta de vocês não veio desse livro, veio de uma outra coletânea, porque foi onde a gente encontrou, tá? O meu monitor. Mas o livro no qual está inserido o elogio do anacronismo, que é o último capítulo, chama A Tragédia de Atenas. A gente vai falar um pouquinho dele. E ela vai falar, então, do elogio do anacronismo. Como que eu posso tratar um texto anacronicamente sem ser selvagem, sem fazer algo que ela chama de jornalismo, né? Tudo bem que ela está sendo pejorativa, mas em que sentido? Você pega coisas que aconteceram no século passado, ou na época de Cristo, ou na época da Grécia, simplesmente transporta para a atualidade e faz comparações esdrúxulas. Né? Então, vocês sabem que isso acontece muito, cria fake news, cria monstros, né? Porque você pega uma coisa que está fora de contexto, você não contextualiza, às vezes a palavra nem significava a mesma coisa no passado, e você descontextualiza. Isso é uma coisa que nenhum historiador faz, nenhum cientista faz, nenhum filósofo, nenhum geógrafo, ninguém faz. Isso é um problema de método. O que ela está fazendo aqui? Sim, é um problema de método, mas se a gente tiver cuidado, talvez a gente possa se valer desses textos clássicos para responder perguntas que são nossas, que são do presente. Então, ela faz muito esse trabalho nesse texto, que é um texto também que eu trago nesse núcleo do curso, que é uma dimensão metodológica. Como tratar um texto, como ler um texto e como fazer perguntas para esse texto, né? Como mover esse texto para outros lugares. Então, a gente vai ler um texto de Aristóteles, mas você vai ler um texto de Aristóteles por quê? Porque você quer saber o que Aristóteles pensava no seu tempo histórico, sim, e você vai ter que contextualizar esse texto, mas você quer também entender como Aristóteles construiu o argumento, portanto, você vai ler a forma do texto, mas você quer saber se Aristóteles também pode ser deslocado, com todo o cuidado do mundo, para responder questões nossas. Ou não, né? Você pode decidir que também não. Então, esse é a primeira dimensão do curso. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa?
Está com o microfone aberto? Diga, Pedro? Não, acho que você só abriu o microfone sem querer, às vezes abre sem querer. Aí a segunda parte, então tá, a gente fez essa parte metodológica, a Nicole é uma autora contemporânea nossa, o Victor Goldschmidt também é um homem moderno, um homem do século XX, a Nicole já morreu, mas morreu recentemente, então a gente está aqui bem num debate que é nosso. Aí a gente faz um corte e vai para uma questão que é da modernidade, da época moderna, fazer as perguntas exatamente quando a filosofia passa a se preocupar com a sua tradição, quando ela passa a olhar para si mesmo como um movimento. E aí a gente vai ver alguns textos, tá? O primeiro deles, imagino, o primeiro deles é a ideia de uma história do ponto de vista cosmopolita, do Kant, tá? Que vai falar um pouco dessa questão da história que é vária e contingente, e da filosofia que trata daquilo que é e não pode não ser, que é eterno. Então, como você vai fazer filosofia e história? O outro texto, eu imagino que vários de vocês já leram, Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, porque ele foi algum tempo do PAS, ele era cobrado no Enem. Então, esse texto também é um texto clássico que inaugura um pouco isso que a gente chama de esclarecimento, e inaugura, portanto, um modo de pensar, uma concepção de pensamento da qual nós somos herdeiros, com todas as críticas que a gente vai fazer ao iluminismo no final desse curso. Qual que é essa herança do iluminismo? É a herança da racionalidade. Né? Nós achamos que a razão pode mais que a superstição, que a razão ela é capaz de iluminar todos os campos, e a gente tem muito esse modo de pensar que é enraizado a partir do iluminismo, mas não só, claro, o iluminismo é um foco, as luzes, né, também como se fala, para trazer essa dimensão. Em seguida, a gente vai ver o texto do Hegel, Introdução à História da Filosofia. O que é História da Filosofia e o porquê nós estudamos História da Filosofia? Por que eu acho que esse texto do Hegel é importante? Porque vários de vocês, em vários cursos, vão se haver com um modo de exposição que se chama de dialética. Vocês já devem ter até ouvido essa palavra, né? Ah, mas é a dialética materialista, é a dialética marxista, isso aqui não é dialético, isso não, eu faço uma crítica dialética. O que é dialética? Esse texto do Hegel, ele não vai dizer o que é dialética, ele vai mostrar, o texto é dialético. Então, não é o que é o conceito, é o movimento do próprio texto que vai explicitar essa questão. Tá? Então, é um pouco aquilo que o Goldschmidt fala no texto que a gente vai ler sobre o texto tempo lógico. É a lógica do texto, é a exposição do texto que é dialética. Aí depois a gente vai pegar, para fechar esse núcleo, ler um texto do Nietzsche, que faz uma crítica ao texto do Hegel, tá? Que é das utilidades e desvantagens da história para a vida. E a gente arremata esse núcleo com o texto do Adorno, que a gente vai ler muito en passant, porque esse texto é muito difícil, que chama Progresso. Ou seja, o Adorno vai fazer uma crítica a essa dimensão da história kantiana, hegeliana, dialética, do iluminismo, que nós vamos sempre para o melhor, que a sociedade racional ela se ilumina, ela se ilustra, que a ilustração é aquilo que vai nos tirar das trevas. Ele vai fazer uma crítica, mas ao mesmo tempo, Adorno, nesse texto Progresso, então ele vai fazer uma crítica a essa noção, que é a noção de progresso, que nós estamos indo para o melhor, que é uma noção que a ciência incorporou. Tal. Ele vai fazer uma crítica, ele vai mostrar as críticas que foram feitas também a essa noção de progresso, as críticas que vêm do iluminismo, do pós-iluminismo, as críticas que vêm daqueles que criticavam o iluminismo, as críticas que vêm da ciência, a noção de progresso, que ela seria uma noção teleológica, né? Portanto, ela é uma espécie de plano geral da natureza, tal, que isso é metafísico, e ninguém mostra essa questão. Só que o Adorno vai fazer uma crítica, ele que é um crítico do iluminismo, tentando recuperar alguns elementos do progresso que, se perdidos, nós perdemos muito também. Entre esses elementos da noção de progresso que está lá no iluminismo, que, se perdidos, nós estamos também à deriva, é essa ideia de reconciliação com a natureza. Nós não podemos ter uma ideia de uma eterna dominação e usufruto da natureza, como se ela fosse infinita. Então, ele vai falar um pouco disso também nesse texto. É um texto difícil, tá? Esses textos aqui, o texto do Hegel e o texto do Adorno, talvez sejam os mais difíceis do curso, e eles são os textos também que a gente vai trabalhar mais detidamente. Aí eu corto o curso temporalmente. Tudo bem? Não está cortando muito
A fala? Não, né? Se vocês me avisam, tá? Tranquilo. Tranquilo? E vou para a filosofia e seus problemas, e aí eu quero falar um pouco das dimensões da filosofia contemporânea. O que é filosofia contemporânea e o que são as várias coisas que a gente chama de filosofia. Por um lado, a filosofia é quase uma linguagem matemática. Vocês sabem que o computador e a linguagem matemática vem da filosofia. Por outro lado, é uma linguagem científica. O método científico veio da filosofia. Mas é também uma dimensão de crítica, tanto à matematização da ciência, quanto a essa dimensão lógico-matemática, né? Que é de uma análise do discurso, que vem por autores como Heidegger, né? Que a gente vai ler, como outros autores que a gente vai trazer, que são autores da tradição. O que a gente vai fazer também quando a gente chegar nesse momento do curso? A gente já vai ter passado a primeira prova, vocês já vão estar aí bem hegelianizados na sua vida, querendo matar Hegel e tal. Aí o que a gente faz? A gente vai lá para o começo da história da filosofia. A gente vai para Parmênides e Heráclito. Só que a gente não vai para eles como um antiquário, a gente vai para eles como um homem moderno, como um homem contemporâneo, um homem do século XX, pensando se nós podemos fazer perguntas para eles ainda, a partir dos textos do Heidegger. A gente vai ler um texto do Heidegger sobre Parmênides e um texto do Heidegger sobre Heráclito. Depois a gente vai ler a crítica que se faz ao próprio Heidegger, que o Carnap faz, que é o Rudolf Carnap, que faz ao próprio Heidegger, no modo como ele concebe essa volta a esses autores clássicos. Depois a gente vai ler, para pensar um pouco essa outra dimensão, que é a dimensão da crítica a essa historiografia da filosofia, um texto do Quine, que é um autor americano, sobre o que há, né, que é um texto sobre ciência, como você escolhe o melhor modo de fazer ciência, e depois também, para trazer uma dimensão brasileira, um grande filósofo brasileiro, que já morreu, tá? Eu fui aluna dele, não é porque eu fui aluna dele que ele é um grande filósofo, mas ele é considerado um dos maiores filósofos brasileiros mesmo, o Oswaldo Porchat Pereira, que vai falar do conflito das filosofias. É um pouco parecido com o texto do Quine. É um pouco uma pergunta. Depois que a gente já fez toda a crítica dialética, a crítica à noção de verdade, a crítica à noção de progresso, como é que eu escolho qual é o melhor modo de dizer a ciência? Como eu escolho uma filosofia? E aí ele vai fazer esse texto que chama o Conflito das Filosofias. Aí a gente fecha um pouco o nosso curso, então a gente começou lá num modo de leitura do curso. O Porchat, na verdade, a gente fecha o fim com o começo, porque o Porchat ele vai traduzir o primeiro texto que a gente vai ler, que é o do Victor Goldschmidt, ele é aluno do Goldschmidt. E aí ele vai fazer uma crítica depois ao Goldschmidt, nesse texto dele. Então a gente fecha, né? Faz um certo arco. E aí eu faço uma espécie de um discurso no final do curso, tá? Uma abertura a outra, em que eu vou trazer um problema que é derivado das críticas ao iluminismo, que faz, às vezes, de um problema maior, tá? Eu escolhi uma dimensão do problema, eu escolhi a dimensão do feminismo, por razões óbvias, né? Mas vocês podem fazer o mesmo tipo de movimento pensando na questão dos indígenas, dos povos não ocidentais, como eles se põem diante dessa figura do universal masculino, cuja filosofia teve o papel de espalhar, de ampliar e de colonizar, né? A filosofia fez colonizar todos os saberes por essa figura do universal masculino ocidental. Então, um pouco essa dimensão de crítica, que não é uma crítica que simplesmente joga fora a filosofia, de jeito nenhum, muito pelo contrário. E aí a gente vai ler. Eu escolhi um texto, tá, gente? Eu podia ter escolhido qualquer outro, é simplesmente uma dimensão para a gente trazer essa discussão. Da Durcília Cornwell, que é Repensando o Tempo do Feminismo, já que a gente está falando de tempo, de história aqui, que está num livro que chama Debates Feministas, um intercâmbio filosófico, em que várias autoras disso que a gente chama de feminismo, começam a debater. E se vocês tiverem interesse nessa dimensão do feminismo, pegar esse livro, vocês vão ver que elas discordam muito, e elas discordam de forma quase violenta, entre elas. Você pode repetir o nome, por favor, para anotar aqui? O nome do livro é Debates Feministas, um intercâmbio filosófico. Está lá no programa que eu mandei para vocês, é o último texto. Aí vocês vão ver a Seila Ben Habib, que é uma autora indiana,
vocês vão ver a Judith Butler, que vocês já conhecem, que veio aqui no Brasil e levou umas pauladas na cabeça, a Durcilia Cornell, que é quem a gente vai ler esse texto, a Nancy Fraser, que é uma feminista já histórica, enfim, né, dessa dimensão. Então, vários elementos, inclusive a Ben Habib, que traz uma dimensão não ocidental. Né, e a Ben Habib, recentemente, a UNB traduziu um livro dela, que eu acho que para quem se interessa por essas questões do feminismo é fundamental, chama Situando o Self, situando você mesmo, né? Self nesse sentido do indivíduo, que foi traduzido pela editora da UNB. Inclusive teve uma live que deve estar lá no canal da editora da UNB com a tradutora, que é a Yara Frateschi, a equipe da Yara Frateschi, né? A Yara Frateschi, na verdade, foi a revisora, né? Mas a equipe discutindo a tradução do livro. É muito interessante para quem se interessa por essas questões, porque a Sheila, ela traz uma dimensão da tradição, então ela não joga tudo fora, ela traz uma dimensão da tradição filosófica para tentar reposicionar o self, o si mesmo. Eu acho que é um livro, eu não li ainda, eu vi a live, eu não li porque eu nem fui para o UNB ainda, mas eu estou para ir para o UNB para comprar o volume, porque me interessa muito realmente esse movimento do como a tradição ela é repensada e reposicionada. Eu estou falando aqui, eu escolhi essas autoras, tá, que são autoras do feminismo, por uma questão óbvia, não porque eu estudo feminismo, tá? Eu realmente não estudo, a minha área de estudo é estética, e eu estudo um autor, que é o Walter Benjamin. E outros, Adorno, eu estudo mais autores, realmente. Tudo bem, tem algumas traduções que eu fiz de textos de poesia feminista, tal, de feminina, né? Não sei se dava para dizer feminista, porque são antigas as poesias que eu traduzi, mas não é a minha área de estudos, sabe? Então, eu não estudei isso, na minha graduação eu não estudei isso, na minha pós-graduação eu não estudei isso. Eu só trouxe porque eu acho que é um modo de redimensionar a filosofia que vai servir para vocês pensarem em que lugar se põe dentro da crítica a esse iluminismo, questões como a figura do indígena, das culturas não ocidentais, da cultura dos indianos, da cultura asiática, da cultura africana, as dimensões do problema identitário brasileiro, a própria filosofia brasileira, porque nós não somos ocidentais completamente, né? Eu sempre lembro uma vez que veio um filósofo aqui no Brasil, eu não lembro quem era o filósofo, só lembro que ele falou isso. Porque nós ocidentais pensamos assim, como se nós que estávamos ouvindo que éramos brasileiros, não fôssemos ocidentais. E aí a gente cai um pouco na real, né? Assim, o Ocidente está sempre em algum outro lugar, né? Porque nós nos consideramos, assim, no grosso modo, inclusive porque fomos colonizados, né, e por problemas de colonização, como uma estrutura de pensamento ocidental. Mas não exatamente, né? Não exatamente. Então, vocês vão ver muitas essas questões sendo discutidas desse ponto de vista. Então, eu vou pegar esse ponto de vista só para abrir uma porta, tá? Não é nem a minha dimensão, a Durcília mesmo, Durcília tem um texto muito difícil, porque ela vai trabalhar com uma interface com o Lacan, que é um autor que deixa ele quieto lá, dormindo, porque Lacan, às 9 horas da noite, ninguém merece. É um texto muito difícil, realmente muito, que tem muitas dimensões, mas se vocês se interessarem, abre uma porta aí para vocês, né? Então, esse é o curso. Aí deixa eu falar um pouquinho dos exercícios. Os exercícios que a gente vai fazer, eles são exercícios de leitura, a tarefa do leitor. Inclusive, esse curso, vocês vão ver, porque eu vou depois colocar lá para vocês. Ele vai virar um livro, eu espero. Um livro em que vocês vão participar também, porque eu vou pegar pedaços de coisas que vocês escreveram. Assim, claro, se vocês deixarem. E eu estou escrevendo junto com outro aluno, que é um aluno de graduação da filosofia, que ele que está transcrevendo, que vai se chamar A Tarefa do Leitor. Ou, para não ficar esse masculino, né? Eu não gosto muito daquela leitores com X, eu acho que fica assim, sei lá, eu sou esteta, para não ficar bonito. Então, eu estou pensando para não ficar a tarefa do leitor, que é um masculino, né? Para ficar a tarefa da leitura. Estou pensando. Mas a ideia um pouco desse curso é como ler e por que ler os clássicos, como utilizá-los, fazer o que deles, né? Porque eu digo para vocês que vocês precisam ler Kant, ou Hegel, ou Marx, ou esses vários clássicos, ou os clássicos mesmo de Locke, né? Um clássico mais
liberal, se vocês quiserem, não tô falando apenas de uma dimensão da filosofia, mas por que lê-los? Né, se as críticas todas já foram feitas. Então, os exercícios que eu vou trazer para vocês são exercícios de leitura, nesse sentido de entrar nas dimensões, nas várias camadas da tradição, das tradições, né, inclusive, das traduções de outras áreas, e perceber que se você entrar no texto, se você mergulhar no texto, às vezes, a mesma contrapelo, como diz o Benjamin, contra o que o próprio autor acha que está fazendo, você encontra dimensões para mover esse texto e as questões para outro lugar. E é assim que a gente vai ser capaz, eu acho, eu acredito, acho que a Sheila Ben-Habib mostra isso, que a gente vai conseguir mover as coisas de um modo mais complexo e mais efetivo, porque não é simplesmente jogando tudo fora, vamos jogar toda a tradição fora, como quis fazer a Revolução Francesa, né? O ano zero, né? O ano zero simplesmente foi esconder todas as dimensões problemáticas que estavam ali, embaixo do tapete, e essas dimensões explodiram lá na frente. Então, é um pouco uma questão que a gente pode pensar historicamente, inclusive, né? Não adianta você dizer, não, agora inauguramos o ano zero e todo o resto a gente joga fora. Isso que você joga fora, de algum modo, tá imbricado nesse movimento histórico e nesse movimento de pensamento. Então, um pouco essas questões que eu acho que são interessantes para o nosso uso desses textos. Então, eu não quero falar de textos, não é um tema, é um modo de ler, né? E aí os exercícios seriam o exercício de leitura analítica do texto do Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento, a gente vai tentar ler, não o que ele diz, porque o que ele diz é bem simples, inclusive, mas o como ele vai desenvolvendo os argumentos. Depois a gente vai fazer um comentário sobre a questão da paráfrase, que eu acho que é muito importante para vocês, inclusive numa dimensão metodológica do trabalho que vocês vão fazer no futuro, porque um dos grandes problemas da academia atual é o plágio, né? Como a gente trabalha muito na interface com outros textos, o plágio está sempre ali perto de nós, né? Principalmente, a filosofia é muito comum, né? Assim, porque a gente está trabalhando com outro autor. Qual é a dimensão do plágio, né? Como eu faço para citar um autor, me apropriar desse autor e transformar esse autor em algo meu, próprio? Então, a questão da paráfrase faz parte disso. Depois a gente vai comparar dois autores, Carnap e Heidegger, já lá para o final do curso, fazer uma espécie de pesquisa bibliográfica, aprender a fazer um pouco de pesquisa bibliográfica e citação formal, como é que cita, não como é que cita a BNT, tá? A BNT é só pegar a norma lá e tudo bem. É o porquê citar. Porque o texto tem geralmente citações. Agora, é muito comum, eu trabalho numa revista, né? A revista dos estudantes de filosofia. Aliás, vocês estão convidados, se vocês quiserem mandar textos depois. Chama Polemos. Polemos é uma palavra grega que significa guerra. Bonito, né? A revista chama guerra. Mas polemos também significa polêmica, né? Aqui de onde vem essa dimensão polêmica. E a gente viajou também, que pode significar pólen. Não significa, tá? Mas tudo bem. Aí a gente viajou na maionese. Mas na Polemos, por exemplo, a gente recebe muitos artigos de autores do Brasil, de fora do Brasil. E muitas vezes você vê que um estudante, uma pessoa que ainda não está no traquejo da pesquisa, cita muito e cita mal. Cita coisas que não são específicas. Aí fica aquele texto que parece uma colcha de retalhos de citação, meio pendurado. Então, já começar a pensar, é claro que isso é um traquejo, a gente vai aprendendo. Como escolher a citação e por que escolher e como utilizá-la no seu texto, né? Então, é um pouco que a gente vai trabalhar. E essas atividades que eu estou falando aqui, que são os exercícios, vão acontecer no ambiente online, no Aprender. Por enquanto, não tem nenhuma, tá? A primeira que a gente vai fazer é um teste só, tá? Só para vocês entrarem. Então, eu vou colocar lá para vocês entrarem, aprenderem a mexer, tá? Então, quarta-feira, eu vou fazer isso, eu vou colocar lá uma atividade para vocês entrarem, para a gente acabar com os problemas de acesso. Então, quarta-feira a gente não se encontra online, a gente se encontra no WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp, para fazer esse fórum, que é um fórum no Aprender, para vocês testarem as ferramentas, tá? Então, a gente vai fazer esse teste das ferramentas. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, a gente vai ter, então, um dia que vai ser exercícios ou vídeos no Aprender, e um dia que é essa aula aqui presencial, né? Que é presencial ótimo, né?
assíncrona. Eu ia propor para vocês, porque eu vou dar uma aula presencial esse semestre. Não vai começar agora, mas começa provavelmente em fevereiro. E essa aula presencial eu deixei para segunda-feira. Então eu vou estar lá na UNB na segunda-feira. Eu vou propor para vocês que a nossa aula, essa aula aqui, a partir da semana que vem, seja a aula das quartas-feiras. Vocês teriam algum problema? Silêncio. Nenhum problema, professora, por mim. Pode Então, repetir a pergunta? Eu entendi. Ao invés de a gente fazer o encontro, porque a gente vai ter atividades assíncronas, né, que é o aprender, que é a aula pré-gravada, os vídeos, né, outras atividades, PowerPoint, tem eu tenho vários materiais já prontos, as aulas transcritas também para comentar, e a aula que é eu falando, né? Essa aula eu falando, eu estou pensando ser quarta-feira. Professor, Diga. desculpa. Ai, me perdoa ter te interrompido. Não. É que eu não entendi muito bem. A gente tem aula síncrona na segunda-feira, que é hoje, e na quarta a aula é assíncrona. Então, eu estou querendo inverter a partir da semana que vem. É isso que eu estava propondo para ok. vocês. E aí na segunda você é assíncrona e na quarta você é síncrona. Isso. Para mim, perfeito. Então, Isso. agora eu entendi. Obrigada. Aí, quarta, agora, essa próxima quarta, eu não sei se vocês querem se encontrar, pode ser também para manter o paralelismo, né? Não sei. Ou se a gente, porque também, assim, eu prefiro quarta, porque isso também está na dimensão do CEF, tá? Estou sempre seguindo as regras. Essa primeira semana, ela é uma certa semana de ambientação, porque a gente tem que aprender. Eu sei que vocês já fizeram outros cursos no Aprender, mas, por exemplo, se tem alguém aqui que é calouro, a gente tem que tentar dar aquela refinada no uso das ferramentas, né? Então, todo mundo conseguir entrar no Aprender, vai ser, né, um tempinho. Depois que todo mundo conseguir entrar no Aprender, conseguir entender um pouco como é que é o fórum, o que eu espero do fórum. Então, esse primeiro fórum que eu vou colocar na quarta-feira agora, então seria só um fórum assíncrono. É mais para testar esse canal. E vocês conseguirem ler os textos, né? Ler o texto do Borges, que é um conto curtinho, e depois o texto do Goldschmidt. Então, dá esse tempo de leitura também para a gente conseguir conversar sobre isso já na quarta-feira da semana que vem. Pode ser, então? Vou até entrar aqui no WhatsApp de vocês. Depois eu vou mandar também esse WhatsApp pelo eu vou entrar no WhatsApp, eu vou mandar também esse link do WhatsApp pelo e-mail, tá? Porque muitos de vocês não vieram, enfim, bastante gente veio, mas são 90 alunos nessa turma, né? Como que eu vou calcular a presença? Vocês devem estar se perguntando. As provas são esses exercícios e 2 provinhas que a gente vai fazer no Aprender, tá? Qual que é a diferença do fórum e da prova? Vai ser online, isso. É tudo online, tá, gente? Porque o semipresencial, síncrono é presencial porque eu tô aqui, né? O presencial, a gente, do Departamento de Filosofia, vai ter cursos presenciais, mas como vocês são uma turma de outros departamentos, eu vi que aqui tem gente de ciências ambientais, geografia, eu não posso entrar nas regras que os outros departamentos estão decidindo. O nosso departamento, o de filosofia, decidiu, por exemplo, que a gente vai ter a aula semipresencial a partir de fevereiro. Então, para não misturar, porque senão vocês ficam perdidos, né? Então, a gente preferiu, no departamento de filosofia, todas as disciplinas que não são do departamento, pro departamento, serem totalmente online, tá? Aí, claro, se vocês... Vamos ver o que acontece até o final desse semestre. Pode ser que no final do semestre a gente já está todo mundo vacinado, feliz, passou a Omicron, está todo mundo de boas, e a gente possa, por exemplo, fazer algum tipo de encontro presencial, se vocês quiserem. Mas não está previsto, não é obrigatório. Tem que dar aquela refinada no aprender, tal, assim, eu também tenho que colocar o fórum, tal. Então, como é que eu vou contar presença? Eu não vou contar a presença de vocês na aula síncrona, nessa aula aqui. Eu não vou entrar aqui no chat da reunião e ver quem está aqui. Por que eu não vou fazer isso?
porque muitos de vocês vão ter problemas com a internet, tem gente que não consegue acessar o chat, aí tem de tudo, né? Então, é uma questão também que foi um pouco o que o CEP propôs, que a gente sempre desse uma chance de o aluno seguir o conteúdo de outro modo. Então, vai estar a aula lá no YouTube. Agora, eu não tenho como saber se vocês assistiram a aula do YouTube, né? Então, como é que eu vou contar presença? Eu vou contar presença pela participação de vocês nos fóruns. Tá? Então, vão ter uns 5, 6 fóruns, e esses fóruns também eles vão rolando depois para o WhatsApp. Eu vou contar presença por ali. Quem nunca entrou no fórum, quem nunca entrou no Aprender também, o Aprender indica para gente, de tempos em tempos, ele é super fofoqueiro. Tal pessoa não entra há tantos dias, tá? Ele avisa. Tal pessoa nunca entrou, ele vai avisando você. Tá? Então, eu vou por aí. Mas quem fizer as 2 avaliações e participar de alguns fóruns, para mim, está participando, estamos aí, é o que a gente está conseguindo fazer agora. Espero, na verdade, que vocês se sintam com esse curso, qual é a minha ideia com esse curso? Que vocês se sintam interessados em continuar procurando disciplinas no Departamento de Filosofia, de História da Filosofia, sobre Kant, sobre Hegel, sobre marxismo, sobre feminismo, sobre liberalismo e tal, que são várias disciplinas, ou se não é o caso, porque também vocês podem não ter muito interesse em filosofia, que sirva como uma espécie de suporte metodológico, porque a filosofia é método, num certo sentido, né? A gente vai discutir muito isso, se filosofia é ou não é método. Mas os métodos da ciência vieram um pouco da filosofia. Então, que a filosofia sirva para isso, como um método de escrever melhor, de ler melhor, de fazer um melhor uso das interlocuções com os outros textos, né? Então, você vai ler um texto, como tirar desse texto mais questões, mais ideias, como ler melhor mesmo nesse sentido. Então, é um pouco as 2 dimensões do curso, né? Então, eu conseguindo perceber que vocês aproveitaram essas dimensões do curso, com os exercícios e com as provas, para mim, vocês cumpriram o esperado, tá? Então, não fiquem preocupados, não fui na aula, tal. É só assim, sinceramente, se fosse, é bom vir na aula, quer dizer, eu acho, né? A minha aula é minha, né? Porque mantém um pouco essa ideia de que nós estamos juntos, né? Estamos aqui falando, eu estou ali, a professora está falando, a gente discute o resultado do futebol, a gente fala um pouco do mundo, eu falo um pouco do que está acontecendo na UNB, então você se sente um pouco no presencial, né? Na vida. Se ficar só esse online, só assistindo, ou assistindo no YouTube, porque no YouTube perdeu essa dimensão, né? Saiu um gol, gol de quem, sabe? Você perde um pouco essa dimensão, né, do jogo, que é o jogo da interlocução. Mas também tem gente que não suporta, eu entendo, eu acho chato. Tem gente que não pode nesse horário, pode assistir no YouTube, tranquilo, pode conversar comigo depois, tá? Então, é isso um pouco, gente. Não sei se vocês têm muitas perguntas, claro que agora a gente faz esse processo lá no WhatsApp também, de tentar todo mundo entrar no Aprender, e a gente vai conversar lá também a partir do Fórum do Aprender. Se for necessário, eu chamo vocês inclusive para essas questões assim, eu chamo vocês na quarta também. Mas eu acho que a princípio vamos dar essa primeira semana para entrar nos instrumentos. A semana que vem vai ter um vídeo na segunda e na quarta a gente tem então essa aula, ok? Sim, professora. Se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que vocês queiram saber, alguma pergunta, o resultado do jogo, eu vou olhar agora. Espera aí, eu falo para vocês. Nossa, eu não vou nem tentar fazer isso porque vai dar o chabu. Deixa para lá. O São Paulo ganhou, professora. O São Paulo ganhou. Não, Meu sogro tá vendo aqui do meu lado. O São Paulo ganhou. que bom. Fiquei feliz. Então, assim, aí a gente então tem isso assim, saber que alguém está assistindo o jogo e tal. Pior é que quarta-feira é um dia assim que está sempre todo mundo falando disso, né? Mas enfim. Então é isso, eu vou deixar, essa aula já vai estar no YouTube, tá? Então eu vou parar a gravação aqui. Quem tiver assíncrona na semana que vem. Tá, Natália? Vou escrever aqui também, porque vai que assíncrona na quarta. Aí vai que mais alguém perdeu, né?
Ah, então, os monitores eu espero ter, tá, gente? Mas ainda não saiu a seleção. Então, eu sempre tenho, sabe? Assim, o monitor ajuda muito, porque inclusive ele ajuda com os textos, mas por enquanto não saiu a seleção dos monitores da filosofia ainda. Então, quarta vai ser síncrona a partir da semana que vem. Essa semana, como a gente já teve aula hoje, seria assíncrona, né? Isso, a síncrona vai ser na segunda. Só esta semana seria invertido. Porque não tinha como avisar vocês, também eu acho ruim avisar, olha, a gente se encontra na quarta. Já acho melhor, vocês já sabem mais ou menos o que é, só essa semana. Vocês já podem pegar o programa, olhar os textos, já podem se localizar, e aí a gente vai entrar entrar no aprender, a gente já vai se localizando, e aí a partir da semana que vem a gente já está totalmente ambientado. Vou parar, gente? Professora, Diga. para ver se na semana que vem, na quarta-feira, tem que ler o primeiro texto. Isso. Perfeito. Vou parar a gravação e vou... porque ela demora um pouquinho. Então, outra coisa sobre a gravação. Quem tem acesso ao